Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui as suas perguntas serão respondidas. E o link já está disponível, o link aqui deste sermão já está disponível. E hoje nós temos essas duas pessoas maravilhosas aqui, Betina Pinto, ela é diretora de comunicação para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também a nossa anciã aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do JuVV. A Vanessa Dourado, ela é membro aqui desta igreja também. Sejam bem-vindas! Obrigada. E temos algumas perguntas, Betina. Que maravilha, né? Está pronta? Vamos lá. Pronta não sei, mas vamos lá, né? Nós temos aqui a pergunta do Clóvis Teske e ele diz assim: fiquei curioso para saber se temos algo de bom para aprender com Jezabel. Jezabel foi terrível, né? Sim. Partindo daquele princípio que a gente sempre tem algo para aprender com alguém, ou o que fazer ou o que não fazer, a gente consegue extrair algumas lições da vida de Jezabel, né? Principalmente porque o foco dela era ela mesma. Então, tudo que ela fazia, tudo que ela almejava era para satisfazer as vontades e caprichos dela mesma. E isso vai totalmente na contramão da vida do cristão, né? O nosso objetivo é sempre estar em conformidade com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. A nossa luta diária é para que a gente sempre possa ajustar a nossa vontade à vontade de Deus. Aí sim estaremos no melhor lugar do mundo. Então eu acredito que a gente pode aprender com Jezabel nesse seguinte sentido, né? O foco dela era ela e o nosso foco é Cristo. Ótimo, maravilhoso. Mas nós temos mais uma pergunta. Vamos lá. E aqui ela diz: concordo que não devemos retribuir o mal com o mal. Gosto mais da ideia de combater o mal de maneira definitiva. Qual o posicionamento de um cristão frente a tanto ódio e desprezo dos que nos rodeiam? Essa pergunta é bem curiosa, né? Quando a gente olha assim, gosto da ideia de combater o mal de maneira definitiva. O que é o oposto do mal? É o bem. Então, onde tem bem, não tem mal. Então, como é que a gente combate o mal? Com o bem. E quem é o bem? O bem é Jesus. Então, Jesus é a resposta para todas as perguntas, Jesus é a solução para todo o ódio que existe no mundo, porque se eu quiser combater o mal com o mal, eu vou estar retribuindo na mesma moeda, eu vou estar no mesmo nível, não vou resolver as coisas, vou só piorar, né? Então, a presença de Jesus no nosso coração, na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas escolhas, decisões, enfim, na nossa convivência diária, é sim a melhor resposta que nós podemos dar para o mal. De que forma que a gente pode fazer isso? Nos relacionando com Jesus e tendo o exemplo dele de como ele agiu com outras pessoas, como era o relacionamento dele com o Pai, trazendo isso para a nossa vida e reproduzindo isso no relacionamento com os outros. Acredito que essa é a melhor maneira da gente combater definitivamente o mal, com o bem que é Jesus. Ótimo. E aqui a pergunta da Vanessa. Betina, eu fiquei pensando quando você disse que os filhos de Eli teriam sido maus exemplos para Samuel. E aí eu pergunto, qual conselho que você daria para nós, mães, que eventualmente enxergamos em alguns dos amigos dos nossos filhos como sendo más companhias? Qual seria o comportamento dessa mãe? Como a mãe deveria agir, né? Primeiro que a gente fica com o coração aflito, né? E de verdade, Ófni e Finéias, que eram os filhos de Eli, não eram bons exemplos. E não eram boas companhias, né? A gente pode ver ali a história bíblica que mostra tudo o que eles fizeram e as consequências que trouxeram também para o próprio Eli, né? Mas sabe, Vanessa, quando a gente pensa assim, pessoas que podem ser maus exemplos ou más companhias para os nossos filhos, a gente sempre coloca o nosso filho ou os nossos filhos como vítimas no processo. A gente nunca pensa que eles podem ser boas ou más companhias também. Eu acredito que nós precisamos ajustar um pouquinho o foco disso. Primeiro, a gente tem que estar preocupados que os nossos filhos sejam boas companhias, né? Sejam bons exemplos para quem estiver com eles, né? Então, como vamos trabalhar com os nossos filhos para que eles possam absorver os conceitos, os princípios e os bons exemplos para também serem bons exemplos.
Então começa comigo. Como eu sou, que exemplo eu sou para os meus filhos, né? De que fonte ele está bebendo. E quando ele é criança, o exemplo é o pai e a mãe, né? Ou os familiares mais próximos. Só depois, na adolescência, na juventude, é que ele começa a pegar os exemplos dos amigos, né? Mas até essa fase, a gente tem a oportunidade de influenciar para o bem, com bons exemplos, né? Então esse seria o primeiro foco. Será que o meu filho e a minha filha são bons exemplos? São boas companhias? E a segunda questão que eu acho que a gente precisa pensar com relação a isso é o seguinte: a proximidade com o jovem, a proximidade com a criança vai fazer toda a diferença no comportamento dessa criança ou desse jovem e nas decisões que ele vai tomar também. Então, você que é mãe, você que é pai, estar próximo dos seus filhos, se relacionar com eles de verdade, de maneira que eles entendam que eles são prioridade para você, vai fazer toda a diferença no comportamento deles e nas escolhas deles. Ana teve a influência sobre Samuel até uns 3 anos mais ou menos, mas depois Samuel teve a melhor das influências. E não foi Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foi Deus, porque Samuel estava com Deus. A gente pode estar com os nossos filhos. Como Ana não estava com o filho dela, Deus estava com o filho dela. Então ele teve a melhor das influências. E ele foi influência para Ofni e Finéias, que é o que a gente deve pensar, né? Será que os nossos filhos estão sendo boas influências? Eu acredito que dessa forma a gente consegue ficar com o coração um pouquinho mais tranquilo, né? A gente coloca nas mãos de Deus, mas a gente também faz a nossa parte, sendo boas influências e bons exemplos para os nossos filhos, ou na fase mais tenra, ou mais adulto, mais jovem também. Sempre, né? Sempre sendo esse exemplo. Sempre, sempre. Mesmo depois de adultos, né? Eles olham e veem a referência que eles têm, o que tiveram, e vai fazer a diferença na vida deles, com certeza. Ok. Betina, então nos conte, qual é a essência do sermão? A história de Ana, né? Há tantas vertentes e tantos vieses que a gente poderia trabalhar, né, na história de Ana, na experiência dela, ou com Penina, ou com Eucana, ou ela mesma com Deus, né? Mas eu acredito que a gente pode extrair para nós hoje, aqui nesse programa, e para nossa vida, para o nosso sábado, para o restante da semana e para os próximos dias também, aqueles 3 ensinamentos que a história nos traz, né? Sendo que não retribuir o mal com o mal, ter relacionamento com Deus e também a gente entregar os sonhos para Deus. Desses 3, o principal deles, que é a essência de tudo que nós estamos falando, é o relacionamento com Deus. Porque quando nós nos relacionamos com Deus de verdade, né, e não só de fachada, ou só para fazer de conta, ou só para dizer para os outros que eu sou próximo de Deus ou coisa do gênero, quando nós nos relacionamos com Deus de verdade, a relação vai muito além das orações. Primeiro que as orações não são superficiais, são profundas e de entrega. Né? E o relacionamento vai além disso, é o relacionamento do dia a dia, é uma conversa, é a presença de Deus na minha vida, conversando, decidindo, passando, compartilhando com Deus todos os momentos. Isso é relacionamento com Deus, e não só nas angústias, e não só nas dificuldades, mas nos momentos bons também, né? Então, relacionamento com Deus é a essência desse sermão, dessa mensagem. E além disso, né, o que isso pode nos trazer é a entrega total dos nossos sonhos, das nossas decisões, dos nossos comportamentos, das nossas escolhas. Quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, o nosso comportamento é diferente. Eu costumo dizer que quem conversa com Deus fala diferente com as pessoas. E a gente percebe pelo tom de voz, pela abordagem das palavras, pela maneira de se comportar, a gente percebe quem conversa com Deus, ou seja, quem se relaciona com Deus. Então essa é a essência. E depois disso, eu entrego tudo. A minha vida, minhas decisões, os meus sonhos. Isso fica muito automático para quem se relaciona com Deus. E não retribuir o mal com o mal também é consequência daquele que se relaciona com Deus. Não tem como eu pensar em fazer mal se alguém me faz mal quando eu me relaciono com Deus. Quando eu estou longe de Deus, isso é a primeira coisa que vem à minha mente. Não, peraí, deixa eu retribuir, deixa eu responder à altura. É assim que a gente fala, né? Mas quando a gente se relaciona com Deus, a nossa postura é diferente. Né? E se a gente, por algum impulso, age diferente, a nossa consciência já nos entrega a nós mesmos. Pensa, o que você fez? E essa consciência é o Espírito Santo, falando para mim e para você de como nós estamos agindo distantes de Deus ou próximos de Deus. Então, a essência é relacionamento com Deus, sempre. E aqui, para a eternidade. Maravilhoso. Amém. Para a eternidade. Amém.
Betina, Vanessa, nós agradecemos muito a participação de vocês. E para encerrar, Betina, pode fazer a oração? Claro, claro que sim. Vamos orar? Senhor Deus Pai querido, obrigada porque até que o Senhor cuidou de nós. Obrigada, Pai amado, porque nós temos o privilégio de estudar a Tua palavra, de receber os Teus ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida. Nos ajude, Pai, a vencer naqueles pontos que temos dificuldade, onde somos frágeis, débeis na fé ainda. Fortalece-nos no Teu amor e no Teu poder de Pai, presente na nossa vida hoje e para toda a eternidade. É o que pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.